Desejo de felicidade. O velho Hoffman tinha ganhado seu dinheiro como fazendeiro na América do Sul. Casara-se com uma mulher local de boa família e logo depois se mudou com ela para o norte da Alemanha, seu torrão natal. Viviam na minha cidade, onde também o restante de sua família estava em casa. Paolo nasceu aqui. A propósito, não conheci muito bem os pais. De todo modo, Paolo era igualzinho à mãe. Quando o vi pela primeira vez, quer dizer, quando nossos pais nos levaram pela primeira vez à escola, ele era um menininho magricela de rosto amarelado. Ainda consigo vê-lo. Na época, usava o cabelo preto em cachos longos, que caíam desalinhados sobre o colarinho de seu traje de marinheiro e emolduravam um rostinho estreito. Visto que ambos vivíamos com conforto em nossas casas, não concordávamos em nada com o novo espaço, a sala de aula despojada e, principalmente, nem com o sujeito de barba ruiva, mal entrajado, que por toda a lei queria nos ensinar o ABC. Segurei meu pai pelo paletó chorando quando ele quis se afastar, enquanto Paolo se comportava de maneira totalmente passiva. Ele se encostava na parede, imóvel, apertava os lábios finos e com os olhos grandes, cheios de lágrimas, olhava para os demais jovens, todos promissores, que se acotovelavam uns aos outros e riam insensíveis. Dessa maneira, cercados por azougues, de pronto nos sentimos mutuamente atraídos e ficamos aliviados quando o pedagogo de barba ruiva permitiu que sentássemos lado a lado. Desde então fomos próximos, dividimos o início de nossa educação e todos os dias trocávamos os lanches. Naquela época, aliás, lembro que ele já era enfermiço. De vez em quando perdia aulas por um período mais prolongado, e quando retornava suas têmporas e malares exibiam com maior nitidez a teia pálida de veias azuis que notamos com frequência principalmente em pessoas delicadas de tez morena. Ele sempre manteve isso. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando nos reencontramos em Munique e depois também em Roma. Nossa camaradagem perdurou durante todos os anos escolares mais ou menos pelo mesmo motivo que nasceu. Tratava-se do patos da distância em relação à maior parte de nossos colegas, conhecido por qualquer um que, aos 15 anos, lê Heine em segredo e no último ano da escola profere sentenças duras sobre o mundo e os seres humanos. Também frequentávamos juntos a aula de dança, acho que tínhamos 16 anos, e por essa razão experimentamos ao mesmo tempo nosso primeiro amor. A mocinha, uma criatura loira, alegre, que chamou sua atenção era idolatrada por ele com um ardor melancólico que me parecia notável para a idade e, por vezes, inquietante. Recordo-me em especial de um baile. A jovem entregou 2 brindes da última contradança a outro e nenhum para ele. Temeroso, observei-o. Ele estava ao meu lado, encostado na parede, olhando fixamente para seus sapatos de laca quando, de repente, desmaiou. Foi levado para casa e ficou doente por 8 dias. Na época, acho que foi nessa ocasião, descobriu-se que seu coração não era dos mais saudáveis. Ainda antes disso ele havia começado a desenhar, revelando grande talento. Guardo uma folha que reproduz a carvão traços razoavelmente parecidos com os daquela moça, ao lado da assinatura, És uma flor. Paolo Hoffman Fecit. Não sei precisar com exatidão, mas estávamos já nas séries mais avançadas quando seus pais deixaram a cidade a fim de se estabelecer em Karlsruhe, onde o velho Hoffman mantinha contatos. Paolo não devia trocar de escola e foi entregue à guarda de um velho professor aposentado. A situação, entretanto, não perdurou. Talvez o que se segue não tenha sido exatamente o motivo para que, certo dia, Paolo fosse atrás dos pais em Karlsruhe, mas de algum modo contribuiu para tanto. O fato é que durante uma aula de religião, de repente o professor da matéria dirigiu-se até ele com um olhar paralisante e puxou de debaixo do Velho Testamento, que se encontrava diante de Paolo, uma folha onde uma figura muito feminina, finalizada à exceção do pé esquerdo, se revelava ao olhar sem pudor. Assim Paolo foi a Karlsruhe e de vez em quando trocávamos cartões postais, num fluxo que aos poucos adormeceu por completo. Tinham-se passado cerca de 5 anos desde nossa separação quando o reencontrei em Munique. Numa bela manhã de primavera eu percorria a Amalienstrasse e vislumbrei alguém descendo as escadas da academia e que de longe passava a impressão de se tratar de um modelo italiano. Ao me aproximar, realmente era ele. Porte médio, magro, o chapéu colocado mais para trás sobre o basto cabelo preto, tez amarelada entretecida por veiazinhas azuis, vestido de maneira elegante porém descontraída. No colete, por exemplo, alguns botões não estavam fechados, o bigode curto levemente enrolado. Foi assim que veio até mim com seu andar gingado, indolente. Reconhecemo-nos mais ou menos ao mesmo tempo e as saudações foram muito calorosas.
Diante do café Minerva, enquanto ambos nos informávamos sobre o transcorrer dos últimos anos, ele me pareceu de muito bom humor, quase exultante. Seus olhos brilhavam e seus movimentos eram grandes e amplos. Entretanto, parecia mal, doente de verdade. Agora é fácil falar, mas foi o que notei de fato, chegando até a chamar sua atenção a respeito. Ora, ainda? Ele perguntou. Sim, pode ser. Fiquei muito tempo doente. No ano passado, até que bem doente. É aqui. Com a mão esquerda apontou para o peito. O coração. Continua o mesmo desde sempre. Mas nos últimos tempos me sinto muito bem, esplêndido. Posso afirmar que estou totalmente saudável. Aliás, com meus 23 anos, seria triste. Ele realmente estava bem disposto. Animado e vivaz, relatou sua vida desde nossa separação. Logo após essa última, conseguiu impor junto aos pais o desejo de se tornar pintor, concluir a academia havia cerca de 3/4 de ano. Naquele justo momento encontrava-se ali por acaso. Passou algum tempo viajando, viveu principalmente em Paris e desde então, contavam mais ou menos 5 meses, fixara-se em Munique. É provável que por longo período, quem sabe, talvez para sempre. Verdade? Sim. Quer dizer, por que não? A cidade me agrada excepcionalmente. Toda a atmosfera. Como? As pessoas. E o que vale a pena mencionar é a posição social do pintor que, mesmo se for um completo desconhecido, é única. Em nenhum lugar é melhor. Você tem conhecidos simpáticos? Sim. Poucos, mas muito bons. Por exemplo, tenho de apresentá-lo a uma família. Conheci-a no carnaval. O carnaval é encantador aqui. O nome da família é Stein. Barão Stein, para ser exato. Que tipo de nobreza é essa? A que chamamos de nobreza do dinheiro. O barão trabalhava na bolsa. Antigamente teve um papel colossal em Viena. Circulava entre todos os integrantes da corte e assim por diante. De repente, entrou em decadência, se livrou do imbróglio com, dizem, 1 milhão e agora vive aqui, sem luxo, mas com elegância. Ele é judeu? Ele, acho que não. Sua mulher, é possível. No mais, não posso dizer outra coisa senão que se trata de gente extremamente agradável e fina. Há filhos? Não. Quer dizer, uma filha de 19 anos. Os pais são muito amáveis. Por um instante, pareceu ficar constrangido e acrescentou. Dou-lhe um conselho sério. Permita-me que eu o apresente a eles. Seria um prazer para mim. Você concorda? Claro que sim. Agradeço. A começar por conhecer essa filha de 19 anos. Ele me olhou de soslaio e disse, tudo bem, então. Não deixemos passar muito tempo. Se for conveniente, passo amanhã a 1 ou 1:30 e busco você. Eles moram na Theresienstrasse, 25, primeiro andar. Estou contente por lhes apresentar um amigo da época de escola. Combinado. De fato, no dia seguinte estávamos tocando a campainha do primeiro andar de um prédio elegante na Theresienstrasse. Ao lado do sino, lia-se em tipos largos e pesados o nome Barão von Stein. Durante o percurso inteiro Paolo esteve animado e prazenteiro quase além da conta. Mas agora, enquanto esperávamos a porta ser aberta, notei que havia passado por curiosa transformação. Enquanto postado ao meu lado, tudo nele, à exceção de um tremor nervoso nas pálpebras, estava completamente sereno, uma calma potente, tensa. Ele havia esticado a cabeça um pouco à frente. A fronte estava tesa. Passava a impressão de um animal que com obstinação apura os ouvidos e com todos os músculos apostos, se põe a escutar. O mordomo, que levou nossos cartões, voltou com o pedido de nos sentarmos por um instante, visto que a baronesa apareceria em breve, e nos abriu a porta para um cômodo de dimensões medianas e mobiliário escuro. Ao entrarmos, ergueu-se da sacada envidraçada, da qual observava-se a rua, uma jovem com claros trajes primaveris que por um instante permaneceu em pé com o rosto inquisitivo. A filha de 19 anos, pensei, enquanto involuntariamente lançava um olhar de soslaio para meu acompanhante, que me sussurrou. Baronesa Ada. Seu porte era elegante, mas de formas maduras para a idade, e seus movimentos muito delicados, quase apáticos, mal passavam a impressão de uma mulher tão jovem. O cabelo, que usava arrumado sobre as têmporas e 2 cachos caindo sobre a testa,
Era de um preto brilhante e contrastava intensamente com a brancura opaca de sua pele. O rosto de lábios cheios e úmidos, o nariz carnudo e os olhos negros, amendoados, sobre os quais se curvavam sobrancelhas escuras e macias, não deixava a menor dúvida de sua, ainda que parcial, ascendência semítica, e no entanto era de uma beleza muito singular. "Ah, visita?" ela perguntou, dando alguns passos em nossa direção. Sua voz trazia uma leve rouquidão. Ela levou uma mão à testa, como se para enxergar melhor, enquanto apoiava-se com a outra no piano junto à parede. "E ainda por cima visita muito bem-vinda", ela acrescentou com igual entonação, como se apenas então reconhecesse meu amigo. Em seguida, lançou-me um olhar interrogativo. Paolo foi até ela e, com a lentidão quase soporífera que empregamos no deleite de um prazer excepcional, curvou-se em silêncio até a mão que ela lhe estendia. "Baronesa", ele falou por fim, "tomo liberdade de apresentar um amigo meu, colega de escola, em companhia do qual aprendi o ABC." Ela estendeu a mão também a mim, uma mão macia sem adornos, supostamente desprovida de ossos. "Muito prazer", ela disse, enquanto pousava sobre mim seu olhar escuro, ao qual um leve tremor era peculiar. "E meus pais também ficarão contentes. Tomara que tenham sido avisados." Ela se sentou sobre o divã, enquanto nos acomodamos nas cadeiras que estavam à sua frente. Durante a conversa, suas mãos brancas, desprovidas de força, descansavam sobre o colo. As mangas bufantes ultrapassavam em muito pouco os cotovelos. A macia dobradura do pulso chamou minha atenção. Depois de alguns minutos, a porta do aposento contíguo se abriu e os pais entraram. O barão era um homem elegante, atarracado, calvo e de bigodes grisalhos. Tinha um jeito inimitável de encaixar sua grossa pulseira dourada no punho. Não era possível reconhecer com certeza se sua nomeação ao baronato sacrificará no passado algumas sílabas de seu nome. Sei, todavia, sua esposa era apenas uma judia pequena, feia, metida num vestido cinza sem graça. Em suas orelhas cintilavam grandes brilhantes. Fui apresentado e cumprimentado de maneira absolutamente amável, enquanto a mão do meu amigo era apertada como só ia ocorrer com um bom amigo da família. Depois das perguntas e respostas sobre minha procedência e o porquê de eu estar por ali, começou-se a falar de uma exposição que contava com um quadro de Paolo, um no feminino. "Um trabalho realmente muito fino", disse o barão. Há pouco, passei meia hora diante dele. O tom da pele sobre o tapete vermelho produz um efeito espetacular. "Sim, sim, o Sr. Hoffmann." Ao mesmo tempo, dava uns tapinhas simpáticos no ombro de Paolo. "Mas não exagere no trabalho, meu jovem amigo. Pelo amor de Deus, não. É imperioso que você se resguarde. Como está a sua saúde?" Enquanto eu dava as explicações necessárias sobre minha pessoa aos donos da casa, Paolo tinha trocado algumas palavras abafadas com a baronesa, que estava sentada muito próxima a ele, frente a frente. A curiosa calma tensa, que eu observara havia pouco nele, persistia. Sem que eu pudesse definir exatamente, ele passava a impressão de uma pantera pronta a saltar. Os olhos escuros no rosto amarelado, fino, tinham um brilho tão enfermiço que foi quase sinistro ouvi-lo responder à pergunta do barão com o tom mais confiante possível. "Oh, maravilhosa! Muito agradecido. Estou me sentindo muito bem." Quando nos levantamos, passados cerca de 15 minutos, a baronesa lembrou meu amigo que dali a 2 dias seria quinta-feira e que ele não se esquecesse do 5 o'clock teia. Nessa ocasião, ela pediu também a mim para me lembrar com carinho desse dia da semana. Na rua, Paolo acendeu um cigarro. "E então?" ele perguntou. "O que diz?" "Oh, são gente muito agradável." Apressei-me a responder. A filha de 19 anos chegou a me impressionar. "Impressionar?" Ele deu uma risada rápida e virou a cabeça para o outro lado. "Não ria." Eu disse. E lá em cima fiquei por vezes com a impressão de que um desejo secreto embaçava sua vista. "Estou enganado." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, balançou a cabeça devagar. "Se eu soubesse que você... Faça-me o favor. Para mim, a questão é somente se a baronesa Ada também." Mais uma vez baixou o olhar, em silêncio. Depois, falou a meia voz e com confiança. "Creio que serei feliz." Separei-me dele com um aperto de mão caloroso, embora por dentro não conseguisse reprimir uma dúvida. Passaram-se algumas semanas,
nas quais eu vez ou outra tomava o chá da tarde com Paolo nos domínios do barão. Um grupo pequeno, porém bastante agradável, costumava se reunir ali. Uma jovem atriz da corte, um médico, um oficial, não me recordo de todos. Não notei nada de novo no comportamento de Paolo. Apesar da aparência preocupante, ele se encontrava como de costume muito animado, alegre, e na companhia da baronesa irradiava aquela calma sinistra que até me era desconhecida. Certo dia, encontrei-me com o barão von Stein na Ludwigstrasse. Por acaso, havia 2 dias que não via Paolo. Ele estava a cavalo, parou e, ainda montado, me estendeu a mão. Alegro-me em vê-lo. Espero que amanhã à tarde apareça em casa. Se o senhor permitir, sem dúvida. Mesmo estando em dúvida se meu amigo Hoffmann passará, como todas as quintas, para me buscar. Hoffmann, mas não sabe. Ele viajou. Pensei que ao senhor ele tivesse informado. Nem um pio. E tão abaton rompu. É o que chamamos de capricho de artista. Então, amanhã à tarde. Em seguida, pôs o animal em movimento e me deixou para trás completamente atônito. Apressei-me até o apartamento de Paolo. Sim, infelizmente, o Sr. Hoffmann tinha saído de viagem. E não deixou o endereço. Estava evidente que o barão sabia de mais coisas além do capricho de artista. Sua própria filha me confirmaria algo de que eu já tinha fortes suspeitas. Isso aconteceu durante um passeio que foi organizado até o vale do rio Isar e ao qual também fui convidado. Partimos apenas à tarde e no caminho de volta, tarde da noite, aconteceu de a baronesa e eu sermos os últimos do grupo. Desde o sumiço de Paolo, eu não percebera nela quaisquer mudanças. Ela se mantinha calma, até então sem mencionar meu amigo, enquanto seus pais lamentavam-se pela súbita partida. Caminhávamos lado a lado através dessa parte mais graciosa de Munique. O luar brilhava entre a folhagem e durante algum tempo, em silêncio, ficamos escutando a conversa do restante do grupo, tão monocórdia como o borbotar das águas que espumavam ao nosso lado. De repente, ela começou a falar de Paolo. O tom era muito calmo e muito seguro. São amigos desde a infância? Ela me perguntou. Sim, baronesa. O senhor sabe dos segredos dele? Creio que conheço o mais importante, mesmo sem que ele o tenha revelado para mim. E posso confiar no senhor? Espero que não duvide disso, senhorita. Muito bem, ela falou, erguendo a cabeça com um movimento decidido. Ele pediu minha mão e meus pais a negaram. Eles me disseram que Paolo está doente, muito doente, mas que importa, eu o amo. Posso falar dessa maneira com o senhor, certo? Ela se desconcertou por um instante e depois prosseguiu, com igual firmeza. Não sei onde ele está, mas lhe dou permissão de repetir minhas palavras, que ele já ouviu da minha boca, assim que o rever, de escrevê-las, assim que souber seu endereço. Nunca entregarei minha mão a nenhum outro homem senão a ele. Ah, que ninguém duvide disso. Nesta última exclamação havia, além de teimosia e certeza, uma dor tão desamparada que não conseguia evitar de pegar sua mão e apertá-la em silêncio. Naquela época, me dirigi aos pais de Hoffmann por carta pedindo-lhes notícias sobre o paradeiro do filho. Recebi um endereço no sul do Tirol e minha carta, despachada para lá, foi devolvida com a observação de que o destinatário havia se mudado sem revelar um destino. Ele não queria ser perturbado, tinha fugido de tudo a fim de morrer em completa solidão. Morrer, por certo, porque depois de tudo isso, eu admitia a triste probabilidade de nunca mais revê-lo. Não estava claro que esse homem doente incurável amava aquela jovem com a paixão silenciosa, vulcânica, ardentemente sensual equivalente às primeiras excitações de sua mocidade. O instinto egoísta do enfermo liberara nele a ânsia pela união com pujante saúde. Será que esse ardor, visto que não satisfeito, não haveria de consumir depressa sua derradeira força vital? E se passaram 5 anos sem que eu recebesse nenhum sinal de vida por parte dele, mas também não soube da notícia de sua morte. No ano passado, estive na Itália, em Roma e adjacências. Passará os meses de verão na montanha, voltará à cidade no final de setembro e numa noite quente tomava uma xícara de chá no Café Aranjo. Folheava meu jornal e olhava para a agitação que reinava no ambiente amplo, inundado de luz, sem pensar em nada. Os fregueses iam e vinham, os garçons corriam de lá para cá e de vez em quando os gritos longos do garoto do jornal soavam, através das portas escancaradas, salão adentro.
e eis que subitamente vejo como um homem da minha idade se movimenta entre as mesas, rumo a uma saída. Esse andar, nesse mesmo instante, porém, virou a cabeça em minha direção, ergueu as sobrancelhas e veio ao meu encontro com espantado e alegre Você aqui? Perguntamos em uníssono, e ele acrescentou. Então os dois ainda estamos vivos. Seus olhos se desviaram um pouco ao falar isso. Nesses 5 anos não mudará quase nada. Talvez apenas o rosto estivesse ainda mais fino, os olhos mais profundos. De quando em quando inspirava profundamente. Faz tempo que você está em Roma? Ele perguntou. Na cidade, não muito. Fiquei por alguns meses no interior. E você? Estive no litoral até uma semana atrás. Você sabe, sempre preferi o mar à montanha. Sim, desde que não nos vimos mais, conheci um bom pedaço da terra. E, enquanto sorvia ao meu lado uma taça de sorbeto, começou a contar como havia passado esse ano. Viajando, sempre viajando. Tinha percorrido as montanhas do Tirol, esquadrinhado sozinho a Itália inteira, ido da Sicília à África, e falou da Argélia, Tunísia, Egito. Por fim, estive algum tempo na Alemanha. Disse, em Karlsruhe, meus pais queriam muito me ver e a contragosto concordaram com minha partida. Há 3 meses estou na Itália de novo. Sabe, sinto-me em casa no sul. Roma me agrada sobremaneira. Eu ainda não havia feito nenhuma pergunta sobre sua saúde. Então, indaguei. Ou seja, posso concluir que sua saúde melhorou de maneira significativa? Ele me olhou com espanto por um instante e depois respondeu. Você diz porque fico perambulando, animado, de lá para cá? Ah, escute, trata-se de uma necessidade muito natural. O que fazer? Estou proibido de beber, fumar e amar. Algum narcótico é preciso, compreende? Como me mantive em silêncio, ele acrescentou. Há 5 anos, absolutamente preciso. Chegamos ao ponto que havíamos evitado até então, e a pausa que se deu era retrato de nosso mútuo desconcerto. Ele estava sentado apoiado no encosto aveludado e olhava para o lustre no alto. De repente, falou. Mas antes de tudo, você me perdoa, não é, por tanto tempo sem notícias minhas. Você compreende? Claro. Você está a par de minhas questões em Munique? Prosseguiu, num tom quase duro. Na medida do possível. E você sabe que carreguei esse tempo todo uma incumbência em relação a você? Uma incumbência que me foi passada por uma dama? Seus olhos cansados brilharam por um instante. Em seguida, falou no mesmo tom seco e cortante de antes. Vamos ver se é alguma novidade. Talvez não seja novidade, apenas um reforço do que você já ouviu dela mesma. E eu repeti para ele, em meio à multidão que conversava e gesticulava, as palavras que a baronesa me dissera naquela noite. Prestou atenção enquanto passava a mão pela testa. Depois, falou sem qualquer sinal de emoção. Muito obrigado. Seu tom estava começando a me deixar maluco. Mas essas palavras foram ditas há anos. Eu disse, 5 anos que ela e você, ambos viveram. Milhares de novas impressões, sentimentos, pensamentos, desejos. Parei de falar, pois ele se impertigou e se dirigiu a mim com uma voz na qual borbulhava de novo aquela paixão que por um momento considerei extinta. Eu sou fiel a essas palavras. E nesse instante reconheci no seu rosto e em sua postura como um todo a expressão que havia observado nele aquela vez quando fui apresentado à baronesa. A calma violenta, obstinadamente tensionada, que o predador assume antes do bote. Mudei de assunto e voltamos a conversar sobre suas viagens, os estudos que ele realizou no meio tempo. Não pareceram ser muitos, discorreu com bastante indiferença a respeito. Logo após a meia-noite, ele se levantou. Quero me deitar ou ficar sozinho. Você me encontra amanhã de manhã na Galeria Dória. Estou copiando Saraceni. Apaixonei-me pelo anjo músico. Tenha a bondade de aparecer. Estou muito feliz por você estar aqui. Boa noite. E foi embora, devagar, calmo, com movimentos laços, apáticos. Durante todo o mês seguinte, percorri a cidade na sua companhia. Roma, esse exuberante e rico museu de todas as artes, essa moderna cidade grande no sul, repleta de vida barulhenta, célere, quente, sensual, e a qual o vento quente traz a indolência voluptuosa do Oriente. O comportamento de Paolo permaneceu sempre o mesmo.
Costumava estar sério e quieto e por vezes se entregava a um cansaço lânguido, mas de súbito seus olhos tornavam a se acender, ele renascia e voltava com animação à conversa interrompida. Devo mencionar o dia em que falou algumas palavras que apenas agora consigo interpretar corretamente. Era um domingo. Aproveitamos a maravilhosa manhã do final de verão para um passeio na Via Pia, e depois de percorrer por muito tempo o antigo caminho, resolvemos descansar no alto de uma colina rodeada por ciprestes, da qual desfrutamos uma encantadora visão da Campagna ensolarada com o grande aqueduto e as colinas albanas envoltas por uma névoa suave. Reclinado e com o queixo apoiado na mão, Paolo repousava ao meu lado no gramado quente e seus olhos cansados e baços miravam longe. De repente, dirigiu-se a mim com aquela animação que se seguia à apatia total. Essa atmosfera é tudo. Expressei algum tipo de concordância e ficamos de novo em silêncio. Súbito, sem qualquer transição, ele virou o rosto para mim e perguntou um tanto incomodado. Me diga, será que você não estranha eu ainda estar vivo? Consternado, calei-me, e ele voltou a olhar para frente com uma expressão pensativa. Sim, prosseguiu, devagar. No fundo, me espanta a cada dia. Você sabe, afinal, qual é minha situação? O doutor francês em Argel me disse, o diabo que explique como você ainda segue viajando. Eu o aconselharia a voltar para casa e se deitar na cama. Ele tinha essa liberdade porque jogávamos dominó todas as noites. Mas ainda estou vivo. Estou nas últimas quase todos os dias. À noite, fico deitado no escuro, do lado direito, bem entendido. O coração bate na minha garganta, sinto vertigens até começar a suar de medo e então é como se a morte me roçasse. Por um segundo, é como se tudo dentro de mim cessasse, o coração sem bater, o fôlego perdido. Levanto-me, acendo a luz, inspiro profundamente, olho ao redor, devoro os objetos com o olhar. Depois tomo um gole d'água e volto a me deitar, sempre do lado direito. Aos poucos, adormeço. Durmo profundamente e por muito tempo, pois na verdade estou sempre cansadíssimo. Você acredita que eu poderia apenas deitar aqui e morrer, se quisesse? Durante esses anos acho que já estive milhares de vezes cara a cara com a morte. Não morri. Algo me segura. Levanto, penso em alguma coisa, me agarro numa frase que repito 20 vezes, enquanto meus olhos sorvem, ávidos, toda luz e vida ao redor. Você me entende? Ele estava deitado imóvel e não parecia esperar pela resposta. Não sei mais o que lhe retorqui. Nunca, porém, me esquecerei da impressão que suas palavras me causaram. E então aquele dia, parece que foi ontem. Eram daqueles primeiros dias de outono, aqueles dias cinzentos, incrivelmente quentes, nos quais o vento da África, úmido e asfixiante, sopra pelas ruas e à noite o céu não para de estremecer por causa dos relâmpagos. Pela manhã, fui buscar Paolo para um passeio. Sua mala grande encontrava-se no meio do cômodo, armário e comoda estavam escancarados. Seus esboços em aquarela do Oriente e o molde em gesso do busto vaticano de Juno ainda permaneciam em seus lugares. Ele próprio estava empertigado junto à janela, olhando para fora, imóvel, quando parei soltando uma exclamação de assombro. Ele se virou depressa, me entregou uma carta e disse apenas: leia. Encarei-o. Nesse rosto enfermiço estreito, amarelado, de olhos escuros, febris, havia uma expressão que apenas a morte consegue provocar, uma seriedade monstruosa que me fez baixar os olhos à carta que tinha em mãos. E li: prezado Sr. Hoffmann, agradeço a gentileza de seus pais, aos quais me dirigi para tomar conhecimento de seu endereço. Espero que receba de bom grado estas linhas. Permita-me, muito estimado Sr. Hoffmann, assegurar-lhe que durante estes 5 anos sempre tive para com sua pessoa o sentimento da mais sincera amizade. Se soubesse que sua súbita partida naquele dia tão dolorido tanto ao senhor quanto a mim fora expressão de seu rancor contra mim e os meus, então minha aflição a esse respeito seria ainda maior do que o susto e a perplexidade aguda que senti quando me pediu a mão de minha filha. Naquela época, conversei com o senhor de homem para homem, apresentei-lhe de maneira franca e sincera, assumindo o risco de parecer brutal, o motivo pelo qual tinha de negar a mão de minha filha a um homem que eu, não consigo enfatizá-lo o suficiente, admiro sobremaneira em todos os sentidos. E como pai que tem em vista a felicidade perene da sua única filha, disse-lhe que teria, em sã consciência, interdito o nascimento de desejos dessa natureza em ambos, caso tivesse imaginado tal possibilidade. E da mesma maneira, meu considerado Sr. Hoffmann, dirijo-me hoje ao senhor,
como amigo e como pai. 5 anos se passaram desde sua partida, e se até então não havia tido a oportunidade para reconhecer o quão profundas são as raízes do afeto que o Senhor instilou em minha filha, há pouco uma eventualidade me fez abrir completamente os olhos para tanto. Por que lhe devo omitir que minha filha, movida por sua lembrança, recusou a mão de um homem extraordinário, cuja pretensão eu, como pai, só podia apoiar de maneira irrestrita? Estes anos foram infrutíferos em relação aos sentimentos e desejos de minha filha, e caso também o mesmo se passe com o muito prezado Senhor, esta é uma questão franca e humilde, então declaro aqui que nós pais não colocaremos mais óbices no caminho de felicidade de nossa filha. Fico no aguardo de sua resposta, a qual serei extremamente grato, não importa o seu teor, e não tenho mais nada a acrescentar a estas linhas senão reforçar os protestos de minha mais alta estima e consideração. Muito respeitosamente, Barão Oscar von Stein. Olhei para o alto de novo. Ele tinha pousado as mãos nas costas e se voltado à janela mais uma vez. Perguntei apenas: está de partida? Sem me encarar, respondeu. Até amanhã cedo minhas coisas têm de estar prontas. O dia passou com afazeres diversos e a arrumação das malas, quando o ajudei, e à noite, seguindo uma sugestão minha, fizemos um último passeio pelas ruas da cidade. Ainda era difícil suportar o ar abafado e o céu estremecia a cada segundo com clarões repentinos. Paolo parecia tranquilo e cansado, mas respirava de maneira profunda e pesada. Em silêncio ou metidos em conversas à toa, devemos ter caminhado por quase 1 hora até pararmos diante da Fontana de Trevi, aquela famosa fonte que representa a carruagem em movimento de Netuno. Mais uma vez admiramos longamente esse esplêndido grupo brioso, que, sempre envolto pela luz dos relâmpagos, causava uma impressão quase mágica. Meu acompanhante disse: Bernini me encanta até nas obras de seus alunos. Não compreendo seus inimigos. Mesmo que o juízo final seja mais esculpido do que pintado, todas as obras de Bernini são mais pintadas do que esculpidas. Mas existe um decorador maior? Sabe o que dizem dessa fonte? Perguntei. Quem dela toma na hora da despedida, a Roma retorna. Eis aqui meu copo, e eu o enchi numa das torneiras. Você deve rever sua Roma. Ele pegou o copo e levou-o até os lábios. Nesse instante, clarões ofuscantes e prolongados iluminaram o céu e o frágil pequeno recipiente espatifou-se em cacos na beirada do tanque. Paolo secou seu terno com o lenço. Estou nervoso e desastrado, disse. Vamos em frente. Espero que o copo não fosse valioso. Na manhã seguinte o tempo estava aberto. Enquanto nos dirigíamos à estação, um céu anil de verão sorria sobre nós. A despedida foi breve. Ao lhe desejar sorte, muita sorte, Paolo apertou minha mão em silêncio. Fiquei por um bom tempo observando o impertigado próximo à larga janela panorâmica. Seus olhos expressavam profunda seriedade e triunfo. O que mais posso dizer? Ele está morto. Morreu na manhã depois da noite de núpcias, quase em meio a ela. Tinha de ser assim. Não fora esse o desejo, o simples desejo por felicidade, que ele usou para dominar a morte por tanto tempo. Ele morreria sem luta nem resistência quando seu desejo por felicidade estivesse suficientemente satisfeito. Não havia mais desculpa para viver. Perguntei-me se ele agira mal de maneira consciente, com quem se uniu. Mas a vi no enterro, quando ela estava ao lado da cabeceira do féretro. Reconheci no rosto dela a expressão que vira nele, a seriedade solene e enérgica do triunfo. Fim do conto. Comentários. O conto Segredo de Felicidade, de Thomas Mann, explora o tema da busca pela felicidade por meio de uma narrativa rica em nuances psicológicas e sutilezas sociais. A história centra-se em um homem que, ao longo de sua vida, vive uma existência monótona e desprovida de paixão. Porém, em um momento de introspecção, ele descobre uma forma inesperada de contentamento ao perceber o valor das pequenas coisas e da aceitação tranquila de sua própria realidade. A obra reflete a visão de Mann sobre a felicidade como algo frágil e quase ilusório, que depende menos de grandes eventos e mais da nossa capacidade de acolher o cotidiano com paz interior. A linguagem é elegante e introspectiva, destacando-se pela reflexão sobre o propósito da vida e a resignação como um caminho, ainda que paradoxal, para a felicidade.